quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado de quem não é. Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui pela Rádio Universo Holístico com o programa Autoconhecimento. Comigo a Rádio Funaro, terapeuta holística, psicoterapeuta, numeróloga, cromoterapeuta e mais algumas especialidades na área terapêutica, na área holística. Eu recebi por e-mail algumas perguntas da Samantha Castro, que nós vamos responder hoje. E ela me pergunta: como falar de morte com as crianças? A partir de que idade se deve falar de morte com elas? Crianças podem ir aos velórios ou enterros? E se for a mãe ou o pai que morreu, como dizer isso a ela? Como é que as crianças vivem a perda? E qual é a melhor forma de ajudar a criança durante o luto? Então nós vamos conversar hoje sobre um tema que não é muito agradável, mas necessário, que é sobre a morte relacionado com as crianças. Esse assunto com certeza não seria o mais interessante de se falar, mas infelizmente é necessário comentar a respeito dele. Poupar as crianças da morte ou do conceito de morte, achando que são muito pequenas para entender, não é o melhor para que cresçam sem problemas. O final de vida, seja ela de uma pessoa querida ou de um animal de estimação, só é percebida como algo ruim ou angustiante depois dos 7 anos da criança. Não que as crianças não saibam do fato, mas a forma de entender o conceito depende da idade. Por isso, os adultos são necessários para explicar que a morte faz parte do ciclo natural da vida. Por exemplo, as crianças de até 3 anos não conseguem perceber claramente que a morte é definitiva e que é irreversível. Mas elas entendem que não vão mais brincar com o vovô, ou que a sua mãe não vai mais levá-la à escola. Isso elas conseguem entender. Já as mais velhas percebem que a morte é algo natural e precisam de explicações sérias e verdadeiras para entender como a pessoa que morreu não vai mais se mexer, abrir os olhos, falar, comer, etc. Porém, é a partir dos 12 anos que todo o processo de morte pode ser entendido realmente e totalmente. A morte cerca o nosso mundo e a criança percebe isso, ela vê isso, escuta, sabe a definição do que é acabar. As perguntas sobre a morte vão ter início por volta dos 5 anos e é uma oportunidade para começar a falar da morte e ajudar a criança a absorver isso como algo natural. Pode começar a morte de uma planta, ou de uma flor, ou até mesmo conversar sobre um animalzinho de estimação que ficou doente, morreu. É essencial explicar o processo de envelhecimento, principalmente se a criança tiver exemplos como um avô, e o porquê da morte também ajuda no entendimento e se torna menos traumatizante. Outra forma de expor de forma real esse acontecimento, tratado pela maioria como infeliz, é através de livros que podem auxiliar os pais na hora de conversar com as crianças sobre a morte. Livros que contêm palavras simples e de fácil assimilação pela própria criança. É muito importante também falar e ouvir essa criança. O melhor a se fazer é deixar a criança perguntar o que quiser, incentivando que ela fale o que sente. Responda a todas as perguntas com palavras simples, frases curtas, para que a criança possa entender perfeitamente o processo natural do envelhecimento do ser.
seja humano, animal ou até mesmo uma plantinha. Uma dica que costumo dar é: evite falar que a pessoa dormiu para sempre ou descansou, porque a criança leva tudo isso ao pé da letra e ela pode ficar com medo na hora de dormir ou então achar que a pessoa que morreu vai acordar. A expressão foi fazer uma longa viagem ou foi embora também não é aconselhável, porque pode confundir a criança e levar ela a acreditar que todos aqueles que farão uma viagem nunca mais voltarão, ou então que a pessoa morta poderá voltar um dia. E criar uma expectativa, ela ficar com essa expectativa do retorno. Se alguém perto da criança, como os pais ou avós, morrem, essa criança não deve ser excluída da experiência da perda tentando poupá-la. Ela precisa saber da existência da morte, aceitar para criar o seu processo de luto. Cada criança mostra o seu luto de diferentes modos, e esse processo é fundamental para conseguir passar por esse momento sem criar culpa, medo, traumas. O último adeus, no caso o funeral, só deve ser assistido pela criança se ela quiser, e não permita que ela se sinta culpada se não quiser ir. Aceite isso com naturalidade, é um direito de escolha dela. O apoio das pessoas de sua confiança é muito importante. Se a decisão for de ir ao enterro, explique o que ela vai ver, o que ela vai encontrar lá. E também explique as cenas tristes que ela vai presenciar ao redor, como a existência do caixão, de pessoas chorando, até algumas vezes pessoas fazendo escândalos. Então, tudo tem que ser explicado para que ela não se assuste no momento que presenciar uma cena desta forma. Por isso que os pais são essenciais nesse crescimento da criança sem traumas. Se os pais têm medo da morte e tentarem poupar o filho, a criança vai reagir da mesma forma. Mas se os pais mostrarem com naturalidade o ciclo da vida, a criança vai lidar com a morte sem problemas, mas de uma forma mais amena, com mais tranquilidade. Por exemplo, dizer que o vovô foi para o céu, o cachorro virou uma estrelinha, será que essas explicações ajudam a criança a lidar com a morte? Não, não ajudam. A morte é um assunto difícil de entender até para os adultos, e para as crianças é ainda mais confuso. Por isso, eles precisam de todo o apoio e sinceridade nos momentos em que devem encarar e lidar com a perda de uma pessoa próxima. Não existe idade certa para tocar no assunto. O ideal é que se espere a necessidade, seja pelo falecimento de alguém conhecido ou a curiosidade da própria criança por ter visto na casa de um amiguinho ou do vizinho. Aos 4 ou 5 anos, as crianças começam a entender a relação da vida e a ter acesso maior às informações. O que se deve fazer é ir educando o seu filho através de exemplos práticos do ciclo da natureza. Você pode semear uma plantinha e vai mostrando como ela nasce, cresce, fica doente, morre. Sabe aquele feijãozinho que a gente fazia na escola, que é plantado no algodão? Pode ser uma ótima ideia como exemplo. Temos também as cantigas, livros infantis e filmes que tratam do assunto e também ajudam. São 3 pontos que as crianças precisam ir compreendendo com a sua ajuda, a ajuda do responsável. A totalidade. Ela precisa saber que tudo que é vivo um dia vai morrer. Outra coisa que deve ser explicada que é o irreversível. Ou seja, quando morre não há volta. E a não finalidade.
Ou seja, depois de morto, a pessoa, o animal, não corre, não dorme, não pensa, não age. As crianças personalizam a morte, ou seja, criam uma imagem para ela. Imaginam que ela seja uma figura da qual podem escapar ou enganar. E é preciso explicar que não é assim. Como nós temos hoje, nós adultos também temos a imagem da morte, que é aquele todo vestido de preto, com uma capa preta, com uma foice na mão, falou em morte, algumas pessoas lembram dessa imagem. Então é o que a criança vai fazer também. Não pode forçar, mas é um grande benefício para a criança se ela participar junto com os adultos do ritual de passagem. Então explique direitinho o que é um velório, um enterro e pergunta se ela quer ir, mas nunca decida por ela, seja para deixar de fora ou obrigá-la a ir. Não tome nenhuma decisão, ela decide. Esses rituais servem para que todos vivam a despedida, inclusive as crianças. E não se preocupe, todos os especialistas concordam que velórios e enterros não traumatizam as crianças. A morte de um dos pais normalmente provoca grande impacto nas crianças, às vezes chegando a desencadear uma mudança na forma como elas se relacionam com o mundo. Pode mudar com as pessoas ao redor, pode também começar a ir mal na escola, ter notas baixas. Pode começar a fazer xixi na cama. Porém, apesar de a perda de um dos pais ser muito dolorosa, não tem como parar o seu desenvolvimento perante o mundo e da sociedade. Então é importante dar a informação antecipadamente, de forma clara, observando que a criança compreende as palavras que você está usando. É importante estar disponível e dar tempo para que ela processe a informação real e emocional. Também não espere uma resposta imediata ou óbvia da criança após essa sua conversa. O ideal é ir observando as reações dela nos dias que seguem. Após o período inicial, devemos também estar atentos às suas perguntas e desenvolvimento. As crianças são diferentes umas das outras, reagindo à morte de maneira bem individual. As alterações de comportamento e fisiológicas, como o sono, apetite, dores de barriga, dores de cabeça, são muitas vezes alarmes externos de como está emocionalmente esta dor, esse sofrimento, a ansiedade, a depressão, o medo que elas sentem, que elas vivenciam. E esse processo de luto tem diversas fases. Assim como os adultos, as crianças passam por isso e começa primeiro pela negação, passa por uma época de muitas perguntas, depois por uma tristeza profunda e só então chega a aceitação. Portanto, se você está preocupado com seu filho estar mais agressivo ou mais isolado depois de uma perda, saiba que este comportamento é normal. Se, por exemplo, a criança chora à noite antes de dormir, é algo natural sempre nesse processo e até uma maneira de defesa. O alerta só vale em caso de exagero, quando a tristeza passa a atrapalhar o dia a dia. Mais uma vez, e sempre será a conversa o mais importante. Quando o caso é de alguém doente, a preparação deve começar ainda no leito do hospital ou em casa. Deve-se ir preparando a criança para o que pode vir a acontecer. Se a pessoa doente estiver no hospital e o mesmo permitir a entrada de crianças, elas devem visitar o doente. É uma maneira de fechar um ciclo e de a criança vivenciar os últimos momentos com aquela pessoa querida. Isto, se ela quiser, se for do desejo dela. No entanto, os pais precisam tomar certos cuidados. As visitas não devem atrapalhar a rotina e também não dá para voltar do hospital e deixar seu filho sozinho. É preciso conversar, explicar o que está acontecendo e depois propor alguma outra atividade,
Vocês podem fazer juntos a leitura de algum livro, ele pode assistir desenhos, filmes, são muito bons nessas horas. Demonstre que você, como ela, também está sofrendo e sente saudades. Deixe que a criança fale sobre os seus sentimentos e, acima de tudo, dê apoio e acolhimento a ela. Dê atenção, ouça suas dúvidas, suas indagações. Garanta que ela nunca estará sozinha e sempre haverá alguém para cuidar dela. Não exclua as crianças das conversas, da tristeza. Ouça o que elas têm para falar ou peça para que desenhe o que estão sentindo. Algumas crianças são mais caladas, não têm... Não sabem se comunicar ou estão muito afetadas para isso, então peça que desenhe. Através do desenho é muito fácil analisar o que a criança está sentindo. É natural que as crianças apresentem mudanças de comportamento depois que recebem a notícia da morte de alguém com que convivem e amam. Além do choro, da raiva, alguns começam a ir mal na escola, como eu falei anteriormente. Outros ficam hiperativos. Considere a ajuda de um psicólogo e até mesmo da escola. É importante que a criança sinta que tem o apoio e a atenção dos colegas, dos professores, dos parentes, de todos que estão próximos a elas. E como acontece com os adultos, a memória afetiva nunca vai desaparecer, mas depois de certo tempo acontece o chamado luto saudável, quando se percebe que é possível se lembrar daquela pessoa querida de forma leve e sem sofrimento. Isso acontece com os adultos e também com as crianças. Vai chegar determinado momento em que elas vão conseguir falar sobre o assunto, sobre o acontecido, sobre a pessoa, sem se sentir triste, e sim com lembranças boas, as coisas boas que ficaram daquela pessoa. Espero então ter respondido as perguntas da minha ouvinte Samantha Castro. Eu espero ter colaborado. E eu quero também deixar para vocês aqui alguns nomes de livros que podem de repente auxiliar na sua casa. Você pode obter os livros e conversar e ler para o seu filho, para a sua filha, para a criança que está perto de você, e ir educando e ir passando com leveza, com carinho, com amor, toda a situação que um dia elas vão se deparar e vão ter que viver. Então eu tenho aqui um livro, o nome O Guarda-Chuva do Vovô, que é da Carolina Moreira, é A Cara da Mãe, de Rodney Dolly, A Menina Nina, do Ziraldo, Vovó Nana, de Margarete Wild, A Poltrona Vazia, de Sandra Saruê. Temos também O Jogo da Amarelinha, que é da Graziella Bozano Hetchel. A Velhinha que Dava Nome às Coisas, que é de Cynthia Hilland. E tem vários outros que vocês podem estar procurando, que tenha esse tema, que possa ajudar, né, na sua conversa com a criança. Temos também o outro que o nome é Mais Por Quê? É a história de Elvis. Também é uma boa leitura, uma boa colocação para as crianças. E o último que eu vou dar a dica é Era Uma Vez um Reino Sonolento, que é do Léo Cunha e do Ricardo Benevides. Ok? Então hoje vamos ficando por aqui. Agradeço a sua presença, a sua atenção. Peço que você se inscreva aí abaixo no vídeo. Tem um local aí onde você pode fazer a sua inscrição no canal, para que nós possamos ter mais inscrições e com isso mais ferramentas para poder estar ajudando vocês. E meu agradecimento por você estar aqui, por nos acompanhar. Até o próximo programa. Minha gratidão, amor e luz sempre.